Hoje nós vamos de Minhas Melhores Partidas de Xadrez, de Bob Fischer. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e hoje nós vamos para mais uma partida do livro do Bob Fischer, Minhas Melhores Partidas de Xadrez. Essa é a 13ª partida, o Fischer está jogando contra o Grigorich. Ela ocorreu em 1959, durante o torneio de candidatos. E antes da gente ir para o tabuleiro, já sabe, né? Se não é inscrito do canal, se inscreve, me dá essa força. Se já for inscrito, dá o joinha, ativa o sininho. Bora pro tabuleiro? Aqui o Fischer está jogando de brancas e o Grigorich de pretas, tá? Como sempre, o Fischer abre com E4, né? Lance preferido do Fischer. C5, a gente vai para uma siciliana. Cavalo F3, cavalo C6, D4, C toma D4, cavalo toma D4 e cavalo F6. Cavalo C3, D6, bispo C4, bispo D7, bispo B3. Outro lance característico do Fischer, né? O Fischer tinha muito disso, ele jogava o bispo aqui para a casa de C4 e recuava aqui para a casa de B3, né? Característico isso do Fischer, ele sempre perdia uns tempos fazendo esse lance, né? E seguindo, G6, F3, cavalo A5, atacando o bispo, né? Agora esse bispo aqui não tem muito mais o que fazer não, né? Acho que vai ter que trocar, será? Bispo G5, atacando o cavalo, bispo G7, colocando o bispo em fio inquieto, dama D2, H6, atacando o bispo, bispo E3, torre C8. Então aqui o Grigorich aproveita, né, que tem uma coluna semi-aberta e já posiciona aqui a torre. Grande roque pelo Fischer. Olha o Fischer fazendo aí grande roque. Para quem diz que ele não costuma fazer, né, nessa partida ele fez. Cavalo C4. O Grigorich não tomou o bispo do Fischer, né? Ele preferiu manobrar o cavalo. Dama E2. Cavalo toma E3, então o Grigorich, ao invés de tomar o bispo de casas claras, preferiu manobrar aqui o cavalo para capturar o bispo de casas escuras do Fischer. Dama toma E3, roque, G4, dama 5, H4, E6, cavalo de D em E2, torre C6, G5. Então o Fischer já avança aqui o peãozinho para iniciar um ataque aqui, para talvez colocar ou deixar exposto, perdão, o rei do Grigorich, né? Seguindo, H toma G5, H toma G5, cavalo H5, o cavalo estava atacado, então o Grigorich manobrou ele. F4, torre de F em C8, então aqui o Grigorich dobrou as torres aqui, colocar pressão. Rei B1, dama B2, dama F3, torre C5, dama D3, bispo toma C3, cavalo toma C3, cavalo toma F4 e aqui o Grigorich, né, conseguiu capturar um peão do Fischer e dar uma detonada aqui na estrutura de peões do Fischer, né? Dama F3 atacando o cavalo, cavalo H5. Pessoal, e interessante aqui, deixa eu voltar, isso aqui vale a pena comentar. Aqui não dá para o Grigorich fazer o lance aqui E5 para proteger o cavalo e impedir o avanço desse peão, tá? Eu fiz uma análise aqui e, por incrível que pareça, se ele fizesse isso, ele ia tomar mate. Um simples avanço de peão. Vou passar aqui a sequência para vocês verem. Então, se ao invés de tirar o cavalo, o Grigorich fizesse aqui o lance E5, Fischer poderia seguir com cavalo E2. Então, aqui, ó a complicação na posição. Você está atacando o cavalo duas vezes, então provavelmente você ia ter uma troca de cavalos com um peão caindo na sequência. Mas, se cavalo toma E2, então o Grigorich ele capturar o cavalo antes, a gente faz dama F7 mate. E se não trocar os cavalos, por exemplo, fizer aqui o lance bispo B5, né, atacando aqui o cavalo, daria para seguir com cavalo toma F4, e toma F4,
dama toma F4, depois de dama C7, né? Porque de novo a gente está ameaçando o mate, né? Então tem que trazer a dama aqui para defender e segurar o mate aqui, na casa de F7. Daria para seguir com dama F6. Olha bem, não tem como impedir o checkmate mais. Aqui pretas estão perdidas. E qual é o ponto todo? O ponto todo é que vai vir torre aqui em H8 mate, tá? Então qualquer lance que for feito vai resultar aqui em checkmate. Então, por exemplo, se fizer aqui um A6, torre H8 mate. Mas não seguiu assim, então vamos voltar na posição. Então o Grigorich ele não fez E5, ele fez cavalo H5. E aqui agora é o Fischer, né? Não tem o que dizer, é sempre o Fischer. Aqui na posição o Fischer faz um lance simplesmente brilhante, brilhante, brilhante. E pasmem, o Fischer faz torre toma H5. Ele sacrifica a qualidade para iniciar um ataque contra o Grigorich. E claro, aqui não tem como recusar, né? Vai ficar com peça a menos? Não, né? Então, G toma H5, dama toma H5. Olha só, o rei já sem cobertura nenhuma exposto. E o Fischer vai para cima. Bispo E8, dama H6, torre toma C3. Então, o Grigorich tenta contra-atacar, mas aqui já foi tarde. B toma C3, torre toma C3, G6, F toma G6, torre H1, trazendo a torre agora para ajudar no ataque. Dama D4, o Grigorich vai para a luta também. Dama H7, cheque. E aqui o Grigorich joga a toalha. Ele abandona. Pô, por que, Felipe? É porque vai tomar mate, pessoal. Tá aqui, ó. Deu cheque, rei F8. Forçado aqui, né? Aí depois torre F1 cheque. Não tem o que fazer, vai ter que cobrir. Então vai ter que cobrir de dama. Torre toma F2 cheque. Não tem jeito, vai ter que cobrir com a torre. Torre toma F3 cheque. Vai ter que cobrir de bispo. E aí dama toma, né? Dama toma F7. Mate. Que partida, hein, pessoal? Essa daqui, eu vou te falar, o Fischer tinha muito dessas, né? Vamos dar uma olhada agora no gráfico. A precisão do Fischer ficou em 88,5 e do Grigorich em 73,8. Um lance brilhante pelo Fischer, como a gente viu, que foi aquele lance temático da troca de qualidade com a torre, né? Sacrificando para capturar o cavalo e abrir a posição para um ataque. E aqui no gráfico a gente pode dar uma olhada, né? O começo do jogo veio equilibrado, um pouquinho melhor para o Fischer, um pouquinho melhor para o Grigorich. Depois o Fischer conseguiu uma pequena vantagem, mas aí o problema foram alguns pontos aqui na partida. Começou aqui com esse lance, onde o Fischer conseguiu uma pequena vantagem, mas ainda assim uma vantagem que ele manteve. Até quando o Grigorich cometeu outro erro que deixou o Fischer com uma vantagem ainda maior, cometeu um erro onde ele perdeu essa vantagem, mas depois o Grigorich cometeu mais dois erros que deixaram o Fischer ganho, e aqui a gente tem na posição aquele lance que é brilhante do Fischer. Vamos dar uma olhada no tabuleiro para a gente pontuar esses lances aqui, um a um. Bom, pessoal, voltamos para o tabuleiro. Esse é o primeiro lance para a gente analisar. E qual foi o lance, né? O lance foi torre C6, tá? Esse peão estava atacado pela torre, então o Grigorich deve ter pensado em defender com a torre e deixar espaço aqui para dobrar as torres, algo que ele fez posteriormente, né? Então a gente vê, obviamente, que essa era a ideia dele, mas esse não era o melhor lance na posição, tá? Então, voltando aqui, o melhor lance pro Grigorich aqui, por incrível que pareça, era o recuo do cavalo, tá? Ele deveria fazer a proteção aqui desse peão com o cavalo. É claro que assim, é um lance muito difícil de encontrar, tá? Eu particularmente tenho dificuldade em encontrar recuos de cavalo. Bom, pessoal, estamos aqui na posição. Aqui teve um lance meio, eu não diria estranho, mas eu particularmente não consegui entender muito bem. Por quê? Aqui o Grigorich faz torre C5. E na minha opinião, é um lance muito passivo. Ele não, sabe, ele podia ter desenvolvido o restante das peças. Tudo bem que ele abre a diagonal aqui do bispo para o bispo jogar, mas não me pareceu um lance assim de ataque com iniciativa, né? E aquela velha história, quem não faz toma, né?
Então, você não faz gol, você toma gol, né? Aqui, se você não dá mate, você leva mate. E foi o que aconteceu. Bom, agora vamos para o erro do Fischer, onde o Fischer jogou grande parte daquela vantagem fora, né? Que foi o lance dama D3, tá? Esse lance não é bom, é um lance ruim, por quê? O Fischer talvez tentou colocar pressão aqui na posição para trocar peças, damas e ganhar um peão, mas não é um lance bom. E por que não é um lance bom? Não é um lance bom porque aqui, voltando ao lance, ele já deveria ter iniciado aquela manobra de ataque, que posteriormente ele iniciou, né? Mas como ele fez um lance muito passivo, o Grigorić até capturou aqui o peão de F, né? E depois ele ganhou ali a ideia e fez aquele ataque, né? Seguiu aquela sequência, mas já daria para seguir com aquela sequência aqui, tá? Então ele poderia ter seguido direto aqui, ó, com torre toma cavalo. Bom, aqui na posição, o Grigorić fez o lance bispo toma C3. E um erro. Por que um erro? O bispo ele era vital aqui na proteção do rei, tá? Então ele trocou as peças, né? Então depois o cavalo toma C3, Fischer capturou o bispo dele. E ele perdeu mais uma peça aqui que poderia ajudar na proteção do rei, tá? Por exemplo, se o bispo ainda estivesse aqui, não daria para entrar com a torre aqui em H8 para dar mate. Bom, depois da troca do bispo pelo cavalo do Fischer, o Grigorić faz o lance cavalo toma F4 e capturou um peão. E o peão dando sopa ali, ele foi lá e capturou, né? E esse lance também não é bom, tá? Pasmem, mas o peão ali, é sempre bom a gente tentar capturar o material, mas aqui o Grigorić de novo fazendo lances passivos, né? Não buscou iniciativa, não foi pro ataque. E deu oportunidade para o Fischer seguir com aquela sequência que ele fez depois. O Fischer perdeu a oportunidade, mas depois o Grigorić deu novamente a oportunidade para ele iniciar o ataque, né? E depois o Fischer seguiu com dama aqui F3, ele recuou o cavalo, a gente voltou para aquela mesmíssima posição e aí o Fischer iniciou a sequência de ataque. Então, por causa de um peãozinho, o Grigorić se deu mal e perdeu a partida, tá? Ah, Felipe, o que era melhor ter feito então? Bom, o melhor lance na posição aqui, pessoal, deixa eu voltar, seria ir para cima, né? Buscar iniciativa ou pelo menos tentar trocar peça, já que vai sofrer um ataque, né? Então aqui ele poderia ter seguido, por exemplo, com torre toma aqui C3. Eles falam, nossa, ele vai entregar a torre para um cavalo? Sim, não, porque depois de B toma C3, né? Porque não vai capturar essa torre de dama. Cavalo toma F4, aí sim você captura o peãozinho aqui, dama toma D6, dama toma D6 e torre toma D6. Aqui tá melhor para as brancas ainda, mas ainda dá para lutar. Mas infelizmente ele não fez os melhores lances, né? E o Fischer levou essa daqui. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu desejo a todos vocês bastante rate, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!